Olá pessoal, este vídeo aqui é resolução de questões de língua portuguesa da banca INDEC. Este vídeo vai servir aí para os estudos, para professor, também para agente de desenvolvimento infantil e também assistente administrativo 1, Prefeitura de Mauá. Gostaria de dizer que eu não sou nenhum expert no assunto, não sou especialista em língua portuguesa, sou uma pessoa comum respondendo questões à minha maneira de língua portuguesa. Algumas questões eu tive que fazer alguma pesquisa porque não encontrei a resposta. E assim, será um desafio muito grande este concurso público na Prefeitura de Mauá. Então, vamos aproveitar o tempo para estudar. Vou responder aqui 15 questões com vocês. Peço que você pause o vídeo, responda a questão. No final você faz a contabilidade, a contação de quantos acertos você teve. Bora lá. Primeira questão aqui, essa prova foi de agente especializado em educação, em ensino médio, bastante parecida aí com o ADI. Primeira questão. Indique a única alternativa em que a palavra presente não é formada pelo processo de derivação fixal. Aqui está tratando de formação de palavras. Derivação fixal, o que ele quer dizer? Sufixo e prefixo. É isso, né? O prefixo ele é posto na frente do radical. Por exemplo, onde é que temos um prefixo aqui, ó? No prever. Você tem o radical que é o ver e o prever, esse pre aqui é um prefixo. E o que viesse depois do ver aqui seria um sufixo. Basicamente é isto aí. Você tem a palavra aqui deter, você tem o ter, e o deter faz com que a pessoa não tenha. Então, aqui você tem uma variação prefixal. E ele pede aqui qual que não é formada por esse processo de derivação. Dever, né? Você tem, se fosse ver, ver de ver com os olhos, e dever não tem nada a ver. Esse dever aqui, ele é o próprio radical. Letra B é o gabarito, né? Prever, como eu já tinha falado, né? E você tem aqui o ter, né? Conter. O ter, se você conter, é a mesma coisa que deter. Também há uma derivação prefixal, gabarito letra B. Próxima questão. No seguinte verso de Vinícius de Moraes, a minha amada veio em silêncio. A preposição em destaque estabelece uma relação de... Então você tem aqui, a minha amada veio em silêncio. Dá a entender que é uma maneira, um modo que essa amada veio, né? Como é que ela veio? Em silêncio. Você tem aqui a alternativa A, causa. Não é causa. Esse em não significa lugar, né? Senão seria, a minha amada veio em Guaianazes, ou foi a Guaianazes, nem é veio, né? Então, também não tem nada a ver. Posse, também não dá um sentido de posse. Alternativa D, o gabarito. Modo, a maneira que ela veio, em silêncio. Próxima questão. No trecho, o Oriente Médio chegou à exaustão de conflitos civis. Em destaque, a preposição contraída com o artigo definido feminino traduz uma relação de... Você vê que uma banca é sem vergonha, né? Contraída com artigo definido feminino. Diz logo que está em crase, né? Está craseado. O A está craseado. Enfim. Então, aqui, novamente, é uma questão parecida com a anterior. Vai tratar de estrutura de frases. Está previsto no seu edital. E que relação que dá, né? O Oriente Médio chegou à exaustão. O que chega à exaustão é o quê? Que chegou ao limite, né? Chegou à exaustão de conflitos civis. Poderia confundir com fim. Chegou ao fim e limite. Aí você ficaria na dúvida, né? Modo não é, porque não foi uma maneira que chegou. Também não é causa. O gabarito da letra C, limite. Se fosse fim, né? Não chegaria à exaustão de conflitos. Usaríamos outra palavra aqui, não exaustão. Gabarito letra C. Próxima. Aqui uma questão já
bem mais complicada. Essa banca gosta de complicar. Língua portuguesa realmente será o calcanhar de Aquiles de várias pessoas no concurso. Observe os termos destacados no seguinte período. Poucos conhecem o filme que o professor citou na palestra. Eles exercem, respectivamente, a função sintática. Então, qual que é a função sintática aí do termo destaque? Bom, a gente pode começar a analisar pelo quê? Será que é o sujeito? Poucos conhecem o filme que o professor citou na palestra. Quem é o sujeito dessa frase aqui? O professor, né? O professor citou na palestra um determinado filme. O professor é o sujeito. Então, onde tiver aqui, sujeito já pode tirar fora, porque nenhum desses dois será sujeito. Aqui também não é, e aqui também não é. Ficou a letra A como gabarito, porque a gente procurou aqui saber quem era o sujeito da frase. E descobrimos que era o professor. Daí eliminamos. Só que vamos analisar, é objeto direto, né? Objeto direto tanto filme quanto que. O objeto direto, ele é um complemento verbal. Ele normalmente não é acompanhado por uma preposição. E ele vai completar aqui o verbo transitivo, né? Poucos conhecem. Se ficasse assim, poucos conhecem o que? Então é preciso ter o objeto direto aqui, o filme que. Poucos conhecem o filme, né? Depois aqui já entra outra situação que é o que também é objeto direto. Alternativa letra A, próxima. Quando amenizar o temporal, veremos os estragos que ele deixou. No período, o termo destacado exerce a função sintática de. Então vamos analisar aqui, por exemplo, a letra A. Diz aposto. O aposto é o seguinte, ele é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo. Por exemplo, ontem, domingo, choveu. Poderia só falar assim, ontem choveu, mas eu quis especificar. Ontem, domingo, choveu. Normalmente o aposto vem entre vírgulas. Não é o caso do temporal aqui. Letra A está fora. Adjunto adnomial. Esse adjunto adnominal, ele é um termo que é usado para explicar um substantivo. Normalmente o adjunto adnominal possui função adjetiva e pode ser desempenhado por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Por exemplo, Rogério é um amor de pessoa. Rogério é um amor de pessoa. Rogério é um amor. Esse de pessoa aqui, ó, tá a mais, né? Esse de pessoa é um adjunto adnominal. Tá fora. Letra C, sujeito. Assim como no anterior, vamos analisar, ó, quando amenizar o temporal, veremos os estragos que ele causou. Quem é o sujeito aqui? É temporal, por quê? Quem causou os estragos? Foi o temporal. Quando amenizar o temporal, veremos os estragos que ele causou. Ele é o sujeito. Ele causou os estragos. Letra C, o gabarito. A gente nem precisava ficar analisando tudo isso. Se fosse direto procurar o sujeito, que é mais simples procurar, já acharia a resposta. Mas eu quis explicar um pouco sobre esses dois aqui. O objeto direto a gente já explicou na questão anterior, então vamos para a próxima. Leia atentamente a seguinte oração. Todas as mulheres o consideram galã. Em relação à análise sintática dos termos da oração apresentada, apenas uma alternativa apresenta essa análise de forma incorreta. Qual que está errada aqui, ó? Apenas uma está incorreta. Indique a né, o ozinho aqui, é o objeto direto na oração. Todas as mulheres o consideram galã. Sim, no caso aqui o, ele é objeto direto na oração. Aqui está certo. B, mulheres é o núcleo sujeito simples da oração. Todas as mulheres o consideram galã. Todas as mulheres é o sujeito. Mas quem é o núcleo? Mulheres. Tá certo. C,
Galã é predicativo do sujeito. Quem é o sujeito na oração? É alguma pessoa que estão dizendo que é o galã. Então a palavra galã é predicativo do sujeito. Pois o predicativo do sujeito, qual que é a função dele? É atribuir alguma qualidade ao sujeito. Letra D. Consideravam, na oração é verbo de ligação. Não. Os verbos de ligação, os mais comuns, seria aí o ser, o estar, permanecer, ficar, andar, aparecer, continuar, viver. Não é o caso. Letra D é o gabarito. Próxima questão. Indique a alternativa que completa corretamente a lacuna do seguinte período. Eu estava inquieto durante a aula. Não saberia dizer bem por quê. Aí não porquê no final. Bastante importante observar uma coisa. Em várias provas que eu pesquisei da Instituto INDEC, 90% tem uma pergunta dos porquês. Então, estude os porquês que provavelmente vai cair na prova. Bom, vamos resumir os porquês, né? Você tem o porquê assim, né? O porquê separado. Normalmente ele é usado para perguntas. Normalmente vai no início da frase. Isso é falando de maneira simplória. Pode ser que entre em outros contextos, mas normalmente em concurso vai ser cobrado assim. Você tem um porquê junto, normalmente é a resposta. Normalmente é a resposta. Você tem o porquê separado com acento circunflexo no final do E. E aí, este porquê é perguntas no fim das frases. Perguntas no fim da frase. E o outro porquê é junto, né? Junto e com acento no final. Ele é um substantivo. Normalmente assim. Eu não sei o porquê dessas perguntas. Eu não sei o porquê. Seria esse porquê aqui porque ele assume um valor de substantivo. Então, no caso aqui, não saberia dizer bem porquê. Não é substantivo, a gente já pode tirar fora. Não é uma pergunta no início da frase. Então, esse porquê separado já pode cair fora também. Não saberia dizer bem porquê. Veja que é uma pergunta no final da frase, né? Não saberia dizer bem porquê. Se fosse o porquê, aí poderia ser este aqui, né? Que aí vira um substantivo. Normalmente, quando é esse porquê aqui, vem com a preposição. Aqui não é o caso, então B é o gabarito. A C não está respondendo nenhuma pergunta, não está no meio da frase. E letra B. Próxima questão. 8. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. As funcionárias estavam aqui, tem que preencher a lacuna, revoltadas, por isso elas, lacuna, decidiram fazer uma greve. As funcionárias estavam mesmo revoltadas, por isso elas mesmas, pode ver que elas aqui só poderia concordar. Se você não soubesse aqui, beleza, vamos aqui, elas mesmas, né? Faz de conta que eu escrevi mesmas aqui, tá? Elas mesmas. Seria elas mesmas. Não concorda, né? Não tem a concordância aqui. Então aqui, não poderia ser mesma, nem mesmo, né? Então só sobrava C como gabarito. As funcionárias estavam mesmo revoltadas, por isso elas mesmas decidiram fazer uma greve. Letra C é o gabarito. Próxima questão. Aqui a flexão de verbo. Muito comum cair nessa banca organizadora. São tipos de questões que eu não gosto. As flexões de verbo, mas tem. Empregue corretamente a flexão do verbo cantar na seguinte oração. Eu, tu e a artista americana canta de modo diferente? Cantais de modo diferente? Vamos ver. Eu, tu e ela, a artista americana, cantamos de modo diferente. Porque nós cantamos de modo diferente. Nós três aqui, eu, tu e a americana. Tá certo? Não seria cantais, nem cantam. Cantamos, letra A, é o gabarito. Próxima questão. Escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna do seguinte período. Esta idade, aí você tem que, a que, de que, em que.
O adolescente deve escolher bem suas amizades. Aqui, esta idade dá uma ideia aí de tempo. Tempo em que, né? Em que o adolescente deve escolher bem suas amizades. Letra D é o gabarito. Próxima questão. Assine a alternativa em que a palavra presente esteja incorretamente acentuada. Vale observar que essa prova é antigaça, 2012, e não tinha sido obrigatório um acordo ortográfico. Então aqui, ó, geleia já não se escreve mais assim. É sem esse acento. Só que como essa questão é antiga, este não é o gabarito. Então, na época, armazém estava certo. Geleia estava certo. Cafezinho, não tem acento em cafezinho. Letra C, o gabarito que ele pede é incorreta. Baú tem acento no final, tá certinho. Próxima questão. Observe o seguinte período. Quem? Aí tem uma lacuna, né? Maria Rita envie saudações em meu nome. Escolha a alternativa que a forma verbal preenche corretamente a lacuna acima. No popular, né? No linguajar popular, algumas pessoas vão falar. Quem vê, né? Quem vê. Se você vê a Maria, me avisa. Na verdade, o correto não é se você vê. É errado a gente usar isso. E a gente usa. Tanto é que colocaram aqui uma das alternativas, mas isso aqui é errado. Quem vir, né? Ver, o verbo ver, tá certo, né? Eu vejo, tu vês, tal. Mas, neste contexto aqui é vir, né? A pessoa pode falar, para você fazer tal coisa, só se eu não vir. É desse jeito que você fala, né? É só se eu não vir. Só se eu não vir. Então aqui o gabarito é a letra B, vir. Vier tem a ver com o ir, né? Com o verbo ir, veja, não tem nada a ver. Vir. Próxima questão. Em uma das alternativas a seguir, a colocação do pronome oblíquo em destaque está incorreta. Assinale-a. Então uma dessas daqui está incorreta. Por favor, não me aborreça. Aqui o não atrai o pronome. Tá certo. A letra A não é o gabarito. B, você não deveria calar-se diante dela. Tá certo, não tem nada aqui que possa atrair o pronome. Está flexionado corretamente. Eu nunca, a palavra negativa atraiu o pronome. Eu nunca lhe diria tal ofensa. Tá certo. Quando sentiu-se acuado, Ricardo chorou de medo. Quando se sentiu, por quê? Aqui está errado. Porque quando é um advérbio. E advérbio puxa o pronome para cá. Alguém aí já ouviu falar do nariz de? Nariz de, você, quando cai uma dessa assim, colocação pronominal, você lembra do nariz de, esse nariz com S mesmo, tá? Porque o que significa nariz de? Tive que fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Mas, deixa eu diminuir. Acho que assim dá pra ver. Certo. Vou colocar aqui, ó. Nariz D. O que é o nariz D, ó? O N são negativas, né? Todas essas aqui vão atrair o pronome, ó. Negativas. Não, nunca, jamais. Advérbios. Hoje, amanhã, sempre. Né? No caso aqui do quando, é advérbio. O R é de relativas, que, qual, cujo. O I, indefinidos, nada, algum, nenhum. Interrogativas, quem, quando, como. O S, o sujeito. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, você. E subordinadas, sujeito e subordinadas também, que contém conjunções subordinativas. E o D, demonstrativos, esse, essas, aquelas. Caiu um desses aqui, vai puxar o pronome para frente. Resumidamente é isso. Próxima questão. Observe a oração. Haja com, vírgula, quereres perder a oportunidade desse emprego. Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas. Então você tem aqui descrição e descrição e o senão separado e o senão junto. Aí, basicamente, é saber a diferença entre os dois. Vamos lá, né? Você tem descrição. Descrição é o quê? É ser discreto, agir com modéstia, de maneira reservada. Então, descrição tem a ver com discreto. Descrição. Descrição
é o que? Descrever algo. Representar algo através de palavras. Então é descrever. Você tem um senão junto. Esse senão junto é do contrário. É o mesmo que do contrário. É o mesmo que caso contrário. E o senão separado é quando não, caso não, se. Acho que o se é o que mais se encaixa aqui, né? E aí vamos analisar, né? Haja com discrição, seja discreto. Caso contrário, quer perder o emprego ou caso não, perde a oportunidade desse emprego. Bom, aqui, obviamente, é descrição, né? De. Aí você tira a C e a D. E aí, mesmo assim, ficaria entre A e B numa situação bem complicada. Mas, segundo o gabarito, é uma questão bem confusa, né? Segundo o gabarito, a letra A, tá? É a resposta. Descrição e senão separado. Próxima. Essa é a última questão. Gastaram quantias. Aqui tem uma lacuna. Gastaram quantias. Aqui vai ter que ter um S no final. Vai ter que concordar com essas quantias o que vier na frente. Então, vultuosa tá fora. Vultosa tá fora. Você ficaria entre A e B. Aí entra na questão de entender sobre ortografia. Essa é uma questão de ortografia também, né? Concordância nominal e ortografia, tudo numa coisa só. O que é vultosa, tá? Essa palavra aqui, ó, vultuosa, não existe, tá? Ficou vultosa, mas se a pessoa não conhece, ela poderia errar essa questão. Vultosa é o feminino de vultoso, né? Vultosa é o mesmo que excessiva, volumosa. Gastaram quantias volumosas nesta obra. Gastaram quantias vultosas nessa obra pública. Gabarito da letra B. Por hoje é só. É isto. Em breve mais algum vídeo resolvendo questões. Pode ser de português, pode ser de matemática. Quem sabe até informática da IDEC. Vamos estudar essa banca organizadora. E pelo menos não chegarmos a ter um susto no dia da prova. Iremos um pouco mais preparados do que pessoas que não estão, por exemplo, pegando provas anteriores, questões da banca IDEC para analisar. Inclusive, esse tipo de questão de língua portuguesa é assim que eles estão cobrando. Recentemente, uma pessoa que fez a prova da IDEC me disse que eles cobram dessa maneira, nem cai interpretação de texto, já cai gramática logo direto, e é desse jeitinho que a gente viu as questões. Até hoje eles utilizam o mesmo método. Então vamos mais para frente, ver mais provas, vamos ficar bons na IDEC, tá certo? Até a próxima, valeu!